A cadeia produtiva da carne e seus aspectos no desenvolvimento de Água Boa. A pecuária de Água Boa passa por um momento de provocação, onde parte da nossa área costumeiramente utilizada na pecuária vem sendo ocupada pela agricultura. E isto é muito bom para a Água Boa como um todo, para a economia, para a geração de emprego e de renda, e também é uma bela provocação para a pecuária. Por quê? Porque a pecuária precisa se profissionalizar cada dia mais. A agricultura já tem dado a demonstração de que a tecnologia cada dia agrega mais produtividade ao campo. E a pecuária, de uma certa forma, ela está, tecnologicamente falando, atrás da agricultura. E quando nós somos provocados para convivermos agricultura e pecuária neste curto espaço de terra aqui de Água Boa, nós precisamos, dentro da pecuária, aumentar o nosso grau de tecnologia, o grau de usar o que nós temos hoje, como a adubação das pastagens, correção de solo, a nutrição dos animais, o arraçoamento, são todos instrumentos que farão com que a pecuária tenha condição de continuar estabelecida de forma competitiva com a agricultura. Então, nós temos a competitividade da agricultura com a pecuária, o que é muito bom para os produtores que estiverem preparados profissionalmente e empresarialmente para se estabelecerem. Temos exemplos belíssimos em Água Boa de integração de agricultura e pecuária, demonstrando exatamente o que nós estamos falando. Mas há necessidade da profissionalização e principalmente da utilização das modernas técnicas de produção. E, de novo, repetindo, melhorando inicialmente as pastagens, com a correção de solo, com a adubação das suas pastagens, com os manejos rotacionados das pastagens. E aí, na sequência, após essas primeiras etapas de melhorar a pastagem, melhorando também a nutrição dos animais, para que nós tenhamos resultado econômico da atividade. A indústria frigorífica está concentrada no Brasil, como já é concentrada no mundo. É uma verdade absoluta em todas as cadeias, eu não diria nem do agronegócio, em todas as cadeias da atividade econômica. A concentração tem acontecido cada dia mais forte. São assim os grandes indústrias de veículos, as de máquinas agrícolas, também de defensivos, de insumos, de alimentos, os grandes supermercados nas grandes cidades cada dia são mais concentrados. Esta é uma realidade que nós não temos como ir contra. É o ganho de escala. As empresas, as indústrias, os comércios, todas precisam de ter um ganho de escala para melhorar a rentabilidade do seu negócio, proporcionando a condição de oferecer produtos mais em conta. E no Brasil não é diferente, especialmente na cadeia frigorífica. Para nós ocuparmos os espaços de consumidores do mundo, as grandes gôndolas, nós precisamos de empresas fortes. Tivemos há 10 anos atrás uma verdadeira catástrofe na cadeia frigorífica brasileira, quando muitos quebraram, porque não tiveram condição de enfrentar estes grandes consumidores. O Walmart, Carrefour, sem falar de outras grandes redes do mundo, mas aqui no Brasil, Pão de Açúcar, Extra, etc., todos eles têm um poder de ganho, um poder de compra muito grande. Eles pressionaram, inclusive ajudaram a quebrar parte dos frigoríficos. Hoje, para eles conseguirem, para conseguir contrapor, a JBS e o Friboi tem um poder de fogo tão grande quanto eles, ou seja, consegue negociar no mesmo nível. E aí vem o Marfrig, vem o Minerva no Brasil, e para não falar de tantos outros, que são empresas também que viraram multinacionais da carne, fazendo com que eles agregassem valor à nossa carne, dando mais competitividade para eles como indústria e fatalmente necessitando do nosso produto. A tendência é que nós, produtores, também tenhamos que nos concentrar, tenhamos que nos fortalecer para, da agora, enfrentarmos estes frigoríficos grandes e altamente profissionalizados. Aqueles produtores que não tiverem escala de produção, ou eles vão ter que se associarem, ou serão presas fáceis para estas grandes empresas altamente competitivas e altamente profissionalizadas. É um problema a concentração? É, mas é uma realidade que eu entendo que não tem volta. Então nós temos mais que nos unirmos, cada qual no nosso ambiente, e para vocês que são estudantes de ciências agrárias, precisam ter esse conceito.
precisamos estar cada dia mais fortalecidos. Se for um grupo maior, bem, do contrário, precisa estar em cadeias associativas, cooperativas, de qualquer que seja, para enfrentarmos o grande desafio de concorrermos, ou melhor, de termos a capacidade de negociação com as grandes indústrias. Não são só as indústrias frigoríficas. Também os fornecedores de adubos, de fertilizantes, adubos, de defensivos, de sementes, e também na hora de vender as outras commodities, mas qualquer que seja ela. Porque também, se falarmos de soja, veja bem, é a BCD que manda no mundo, é a BCD, que é a ADM, B de Bunge, C de Cargill e D de Dreyfus. Praticamente essas 4 empresas dominam a soja e o milho no mundo. Imagina 4 dominando praticamente no mundo. Então, na carne também não é diferente. O Brasil produz uma carne diferente da média da carne mundial. Nós temos uma pecuária extrativista que se estabeleceu por volta de 1800, veio 1900, chegando agora no século XXI, com as dificuldades naturais. Nós tínhamos que aumentar o volume e ocupar o nosso país. E esta foi uma política de governo que até o século XX era totalmente normal. Veio o século XXI, as mudanças estão acontecendo de forma forte. E aí nós até então produzíamos para os brasileiros, que não eram exigentes. Era uma população pobre, praticamente de um país de terceiro mundo, como ainda infelizmente somos, e que não conhecia a qualidade de outras carnes. Então nós tínhamos que produzir volume para alimentar a nossa população. Quando nós nos tornamos um país exportador, isso foi ontem, isso tem pouco mais de 10 anos que o Brasil veio ocupando de forma mais forte o mercado mundial da carne. Nós precisamos entender a demanda dos grandes consumidores do mundo. E aí nós temos um grande trabalho e principalmente uma grande responsabilidade em diuturnamente estarmos buscando atender esses mercados exigentes. Então o Brasil tem uma carne de qualidade, de muita qualidade, competitiva em todo o mundo, mas a grande maioria da carne brasileira ainda é de baixa qualidade, porque é um mercado ainda pouco exigente e que não pode pagar por uma carne mais elaborada. Qualquer produto, para você exigir um produto de mais qualidade, você vai ter que pagar para quem produz esse tipo de mercadoria. É o caso da casa de primeiro acabamento, é o caso de um carro popular, de um carro de luxo, é o caso em qualquer situação. Tem produtos de vários níveis, e a carne brasileira tem condição de melhorar muito a sua qualidade. A questão dos cruzamentos industriais, a carne de confinamento, que dá uma cobertura de gordura e também uma maciez melhor na carne, porque quando você produz, como o Brasil eternamente produziu por séculos, um boi abatido aos 5, 6 anos, naturalmente que essa não era uma carne de boa qualidade, era uma carne dura. E hoje nós produzimos animais com 18, 20 meses, com bom acabamento, com cobertura de gordura razoável, o que sem dúvida proporciona uma maciez maior na carne, uma carne de grande qualidade, mas são produtos que têm valores diferentes. A qualidade, ela sem dúvida nenhuma custa um pouco mais, e hoje o Brasil, parte da população já pode pagar por esta qualidade. E o mundo só quer esta carne de muita qualidade. E esses produtos têm diferença de valores muito grandes. Tem carne que vale mais do dobro do mesmo corte de uma de menos qualidade. Então nós temos carne de qualidade, temos condição de produzir mais carne de qualidade, mas para isso nós precisamos de um mercado que remunere à altura do custo da produção desta carne. E a qualidade desta carne, o maior incentivo que tem é o mercado pagar mais. E a grande dificuldade que tem ainda o mercado da carne no Brasil é que os frigoríficos, de forma, eu diria até covarde, eles querem comprar carne de boa qualidade no mesmo preço da carne de má qualidade. Eles não remuneram à altura aqueles que produzem uma carne diferente, uma carne extra, uma carne super precoce. E isso tem dificultado a melhoria mais contundente da nossa carne. Exatamente, o maior incentivo que pode ser dado é no preço.
É correto afirmar que a legislação ambiental dificulta o agronegócio? Eu acho que não. Eu acho que regras são feitas para serem cumpridas. O que dificulta o agronegócio são os excessos e é principalmente a falta de conhecimento das regras. Quando nós temos uma legislação clara e principalmente exequível, nós nos adequamos a ela e ponto final, não temos que discutir. Agora, o que há hoje na questão ambiental é uma dificuldade e muito pouca clareza nas regras. Se você ouvir dois técnicos, eles vão falar muitas coisas diferentes de uma legislação dúbia, que cria muitas dificuldades exatamente pela dubiedade, pela dificuldade e principalmente pela falta de clareza. Às vezes, ONGs, né, que não são obrigatoriamente que detentoras da legislação, ou elas aparecem para criar dificuldades para aqueles que empreendem. Mas nós, produtores rurais, empreendedores, agroempresários, tanto agricultores como pecuaristas, temos que cumprir a legislação e ponto. Agora, que a legislação tem criado custos adicionais e estes custos, consequentemente, precisam ser passados para os consumidores, disso vocês não tenham dúvida. Nós temos e precisamos preservar o meio ambiente sem nenhuma dúvida. Mas não pensa vocês que é só o produtor que está pagando essa conta. Muito pelo contrário. Essa conta quem paga é o consumidor final. Diminuiu a possibilidade de expansão da área agrícola? Bacana. Soja era $10 o saco, hoje soja é 20. Um boi, no Brasil, historicamente era $20 a arroba de boi. Hoje é 50. Aí eu pergunto para vocês, era necessário acontecer? Era necessário e precisava realmente colocar regras. O que, no meu entendimento, existe são regras demasiadamente burocráticas, onde parte e uma grande parte não conseguem se adequar. Aí, naturalmente, que cria as dificuldades. Mas o que precisamos aí, vocês, como estudantes, e todos nós brasileiros, precisamos buscar que tenha um relacionamento de mais respeito da classe produtora com aqueles que se dizem ambientalistas e também da legislação que ela seja mais exequível. Nós temos um Código Florestal que foi debatido 12 anos. Temos um Código Ambiental que já foi aprovado há quase 2 anos e até hoje existem muitos pontos sem regulamentação. Ou seja, ainda deixa muitas dúvidas e cria muitas dificuldades, o que sem dúvida, aí sim cria dificuldades das dúvidas existentes e, consequentemente, gerando desconforto no campo e mais agregando valores, né, adicionais ao alimento de toda a sociedade.